Nossa reflexão hoje está relacionada em responder 3 questionamentos a respeito levantados sobre o tema que nós comentamos anteriormente, sobre a igreja e sua crise atual. Principalmente sobre aquele aspecto em que nós mostramos que o excesso de atividades eclesiásticas, cultuais, dando maior tempo e prioridade para eles em relação à família, tem sido a causa principal da decadência da família cristã. Muito bem. Agora, respondendo a primeira questão, aí pergunta, mas se Deus agora não está exigindo que haja culto todos os dias na igreja, como que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, quando estabeleceu o tabernáculo, depois do tempo, havia então atividade litúrgica, cultual todos os dias. Todos os dias os sacerdotes estavam ali e os levitas para ministrar os sacrifícios. E quando veio o templo, tinha os levitas também na parte do louvor, do cântico. Ora, a palavra de Deus é clara, lá em Hebreus diz, em outras referências, que tudo aquilo era figura do que havia de vir através da vinda e da obra realizada por Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição. Tudo era figura. Então, como naquele tempo e hoje nós ainda podemos cometer algum deslize ou pecado do servo de Deus, precisa então pedir perdão. Mas Jesus disse que agora sim, ele diz no Pai Nosso, nós podemos dirigir diretamente a Deus. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas no Antigo Testamento, então a pessoa quando pecava tinha que ir lá e procurar a mediação do sacerdote e a realização do sacrifício para ter o seu pecado perdoado, porque ali representava o tabernáculo e a arca, o lugar onde Deus habitava, a presença de Deus. Portanto, tudo isso já não existe mais como valor de regra litúrgica, cultual para o Novo Testamento. Passou-se. Bom, agora no Novo Testamento Jesus veio, então tudo se cumpriu. Agora na Nova Aliança não tem lugar sagrado onde há culto, onde as pessoas devem se dirigir para consultar então o pastor ou alguém para ali pedir perdão. Se bem que a Igreja Católica tem o confessionário, e não estou criticando, e tem um grande valor, porque além de ajudar espiritualmente, tem um valor psicológico, né? Muito bem, agora nós podemos nos dirigir exatamente a Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou, e até o templo deixou de ter aplicação para Deus, mesmo que ele existiu até o ano 70, o povo ali praticando aquele culto, mas deixou de existir, porque a velha aliança, como disse Jesus, a lei e os profetas duraram até João Batista. A partir daí é anunciado o reino de Deus. E esse reino de Deus é inaugurado no dia de Pentecostes. E então, agora, o Velho Testamento, o templo já não tem mais valor. Porque nós vimos que na hora que Cristo morreu, o véu que representava ali o lugar atrás onde Deus habitava, foi rasgado. Deus disse, olha, acabou. Muito bem. Agora vem a outra pergunta. Mas no tempo dos apóstolos, do Novo Testamento, ali os apóstolos reuniam todos os dias lá no templo com irmãos, diariamente. Ora, ali está se tratando não de um modelo, que exemplo assim não serve também como regra, mas não era um modelo de institucionalizar um culto diário. Porque, assim como Jesus sempre usava o templo para evangelizar, agora os apóstolos usavam aquele lugar para evangelizar, pregar o evangelho, falar de Jesus Cristo ressuscitado e da salvação. Porque o templo, até ser destruído no ano 70, ainda continuou sendo um lugar de grande convergência de judeus e prosélitos de várias partes do império. E havia multidões sempre ali. Então eles usavam com outros irmãos aquele local para evangelizar, né? Mas nós vamos encontrar em Atos 5, 29, também 2, 42 a 47, que a igreja reunia também e repartia o pão de casa em casa. Isso se trata então dessa adoração mais no contexto da igreja primitiva, familiar, em família. Portanto, isso não serve também de regra para nós. E Deus
aquilo ficou tão assim arraigado, passaram a ser uma forma de estar ali sempre reunido, que Deus, cerca de 5 anos depois, permitiu uma terrível perseguição a fim de espalhar os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos. Ficaram poucos ali, né? E os outros dispersaram pelo mundo. Nós vamos encontrar na história deles apóstolos que foram para a Etiópia, outros para a Índia, outros para a Mesopotâmia e por aí afora. Muito bem, Deus, aquele momento ali, era um momento de avivamento do início da igreja. E então, nesses momentos, Deus opera assim. Aí vem a última pergunta. Mas no tempo de avivamento que Deus operava com o Espírito Santo e opera, há sempre essa afluência de pessoas e ocorre em culto todos os dias, como aconteceu nos movimentos de Wesley, de Finney e modernamente na Assembleia de Deus, aqui, que surgiu a Assembleia de Deus através do movimento lá da Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e então se espalhou para o Brasil. Quantos movimentos do Espírito tinha acontecido, assim, de avivamento, em que há culto todos os dias, e então a salvação, a batismo com o Espírito Santo, a cura, milagres. Bom, nesses momentos em que a igreja às vezes está passando por decadência, ou então a seara está madura, apta para ser colhida, Deus então cria essa estratégia de avivamento em que há esse movimento, como nos dias lá da igreja primitiva, para fazer a colheita das almas, reavivar a sua obra. Como diz o profeta: Senhor, reaviva a tua obra no decorrer dos anos. Portanto, mas isso não serve como padrão de atividade cultural na igreja, todos os dias da semana. Não podemos transformar as exceções, esses são momentos em que Deus age excepcionalmente, esses momentos como regra. A exceção nunca deve ser a regra. A regra é que, Paulo sempre diz, que vocês quando reunirem, então, quando vocês reúnem, uns têm salmo, outros têm hino, tem etc., diz lá em Coríntios. Mas isto dando prioridade a maior parte do tempo à vida de comunhão, de edificação, de solidificação da família, dos pais em casa com os filhos, dedicando tempo, amor, carinho, ensino da palavra, recriando momentos lúdicos, para que a família seja fortalecida na verdade e seja blindada das influências externas do mundo e do pecado. Portanto, fica aqui esse esclarecimento. Deus quer que nós dediquemos maior tempo à vida de comunhão com Ele em família. Em segundo plano, muito importante na vida eclesiástica, no culto congregacional. É isso que realmente Deus quer. E repito, nunca devemos fazer dos momentos excepcionais da exceção à regra para a nossa prática cristã e mesmo de adoração e culto.